pessoal, boa noite. Aqui quem tá falando é a Juliette. Prazer a todos que não me conhecem, tá? Eu gostaria de estar apresentando para vocês o nosso grupo, tá? O grupo do exercício número 1, que seria eu, o Leandro, o Diego, o Ivan, a Bruna, o Murilo e o Danilo. Eu até esbocei, né, aqui o desenho exatamente do exercício número 1, no qual aqui embaixo tem aqui, ó, a força normal, né, no caso. Também tem aqui a força cortante. E aqui tem o momento, né, no plano X e Y. Então é exatamente mais ou menos para você saber como será exatamente a classificação do sinal, né, no caso. Então aqui, esse é o exercício número 1. É um exercício fácil no qual a gente vai tentar explicar passo a passo para você como que é feito exatamente esse cálculo total, né, dos esforços internos. Então, no caso, a gente tem esse exercício número 1, no qual a gente tem dois apoios. O apoio fixo aqui e o apoio móvel aqui. Nesse caso, esse apoio móvel tá constando esse momento, certo? O que fica mais fácil pra gente, né, de certa forma. Nesse caso, a gente tem essa força aqui, né, que é equivalente a esses 2 metros. No caso, a gente não tem como cortar uma peça com esses valores aqui, em si, dessas forças, dessa conta dessas forças. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, vai unificar, fazer uma força só, equivalente a esse 2 metros, né, equivalente a uma força só para isso tudo aqui, tá bom? E aqui a gente tem uma força para baixo de 3 quilonewtons, né, no caso. Então, tá bom? Então, agora vamos começar o exercício todo, explicando pra você passo a passo, direitinho. Então, gente, voltando aqui, né, voltando não, né, continuando, vou explicar pra vocês passo a passo, então, da questão exatamente de tudo, né, que mexe com a força, mexe com o momento, e depois vai ter a relação do diagrama de esforços internos. Então, nesse caso aqui, a gente volta, né, para o desenho inicial que a gente tinha lá, que eu fiz grande, para dar um exemplo exatamente. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai ter, né, as forças, né, essa força e esse momento. Aqui a gente vai fazer o diagrama de corpo livre. No caso, a gente vai colocar as forças, né, no geral, RAX, RAY, que é a força aqui, ó, desse apoio. Tem isso daqui, que é o RBY, que é a força deste apoio, no qual é inserida aqui, né, nesse exercício. Tem as forças normais, que é exatamente essa de 3 quilonewtons, né, que já é especificada aqui. E essa daqui, o que a gente fez? Aqui a gente tem essas forças, né, distribuídas, no qual a gente vai pegar esse valor aqui, ó, de 200 kN e vai multiplicar por esses 2 metros. Então, multiplicando, fazendo essa sominha aqui, ó, cortando sempre o metro, tá? Porque mexendo com força não existe essa questão assim do metro. Existe somente a força em si, que é o quilonewton. Tô fazendo essa soma aqui, dá 40 quilonewton. Ok. Nesse caso, em questão, a gente tem que fazer a equação, né, de equilíbrio. No caso, a gente tem que saber a resultante das forças em X e deve ser sempre igual a 0, certo? Então, a gente vai fazer a soma de todas as forças em X. Vendo aqui pelo diagrama de corpo livre, a gente não consegue identificar em si um valor para RAX. Aliás, só tem
essa força aqui, né, que é o RAX, no qual não tem um valor específico. Então, a gente coloca aqui, RAX é igual a 0 kN, ou a 0 apenas, tá bom? E aqui a resultante de Y, a gente vai colocar todas as forças que tiverem, ó, em Y. Então, são todas essas forças aqui, ó, tá bom? A gente vai colocar essa força, a gente vai colocar esta força, esta força e esta força. Essas daqui a gente consegue visualizar que elas estão para cima. Para cima quer dizer que elas são positivas. Então, no caso, elas vêm para cá, ó, positiva. Já essas duas estão para baixo. Então, a gente pode identificar elas como sendo negativas. Tá aqui, ó, o valor dela é 40 e o valor dela 3, que é igual a 0. Fazendo essa sominha aqui, a gente consegue identificar que RAX mais RBY é igual a 43 quilonewtons, né, no caso. Beleza. Isso aqui a gente vai encontrar daqui a pouco. Primeiro a gente tem que fazer um momento, né, antes de encontrar esse valor aqui. Então, beleza, a gente fez a resultante, né, dos valores em X e em Y. Agora a gente precisa saber o momento, certo? No momento a gente vai pegar as forças e fazer aqui, ó, multiplicar em si pelo seu tamanho, né, em questão, pela sua distância. Então, no caso, aqui, ó, é menos RBY, por quê? A gente tem esse momento aqui, ele está no sentido que horário. Então, a gente coloca ele sendo negativo, certo? Vezes 3, por quê? É a soma da distância, que seria 2 metros com mais 1 metro, que fica 3, beleza? Mais 40 newtons vezes a distância de 1, mais 3 newton vezes a distância de 4,5, que é essa questão da soma, mais 5, que é exatamente essa questão, né, desse momento aqui, beleza? Que é igual a 0. A gente sempre tem que fazer desta forma. Pegando aqui, a gente consegue encontrar esse valor, que é RBY é igual a 19,5 kN. Fechou? Assim, a gente encontrando esse valor aqui, a gente consegue encontrar esse daqui, certo? Então, a gente coloca esse valor aqui, ó. Coloca RAY mais este valor, né, que é equivalente a isso, é igual a 43 kilonewtons. No caso, a gente consegue encontrar o valor desse. Então, todas as forças aqui a gente conseguiu decifrar, certo? Sendo assim, a gente consegue passar para o próximo nível, que é a definição, né, do diagrama de esforços internos. Aqui a gente vai começar com o diagrama das forças, né? Pelos trechos. Aqui a gente vai pegar a primeira força, que é lá de 20 kN, né? Essas forças aqui. Aqui a gente tem que entender o seguinte. A gente tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou utilizar o valor total de 40, que foi somado pela distância de 2, naquele antigo gráfico. E sabendo que a gente tem essa força de 20 aqui, tá? A gente não vai considerar agora de 40. Vamos considerar agora de 20. A gente tem uma força de 20, tá bom? E a gente tem uma distância X. A gente sabe que essa distância é 2, mas a gente tem que evidenciar essa informação primeiro aqui em si. Tá bom? Então, eu vou começar a explicar para você a questão do trecho, do diagrama mesmo. A gente tem M, que é o quê? Força normal. A força normal, ela é equivalente a X. E a gente tá vendo aqui, né? A gente viu que o gráfico não tem força para X. Então, sendo assim, é igual a 0. Beleza?
Nesse caso, que ele é exatamente a questão da força e da distância. Mas nesse caso a gente não vai em si, né, utilizar todos os meios de distância como a gente utiliza aqui no momento, como você pode ver. Tá vendo? Beleza, então nesse caso a gente vai fazer o quê? A gente tem a distância de 23,5 que é pra cima, então no caso ela é positiva. Tô falando aqui em relação à força de corte, tá bom? Força cortante, no caso. Beleza. E temos outra força aqui, que é o 20, que eu havia falado pra vocês. Temos 20 e temos uma distância X. Beleza? A gente tem que sim ter essa distância X. Então, ok. Aqui a gente vai evidenciar as informações que a gente havia colocado aqui em cima, porém a gente coloca a distância 2, a distância mesmo da própria força que é informada no gráfico, tá bom? Então a gente coloca aqui e dá esse valor de força cortante para a gente. Aqui embaixo a gente vai fazer as somas dos momentos em relação a esse trecho, tá bom? Esse trecho em si, ele é 2, que é maior que x, e x é maior que 0. Então, a gente tem que ter em evidência isso daqui, ó, que é muito importante. Tá, então a gente sabe que m é igual a 23,5 vezes x, que é a distância que eu havia falado pra vocês. Fechou? E nesse caso, essa força 20 é vezes x, né? Menos meio de x, porque tem a questão da metade, tá bom? Fazendo isso, vai ficar essa questão aqui do m, essa incógnita, né? No qual a gente precisa determinar um valor para ela, utilizando a distância, hein? Sempre. Então, a gente tem isso daqui, certo? A gente vai utilizar agora a distância 2, utilizada aqui em cima. A gente vai pegar m é igual a 2 menos... Desculpa. Nesse caso aqui, ó. M é igual a 2, que é igual a menos 10 vezes 2, que aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ao quadrado mais 23 vezes 2. Aqui em cima a gente tinha feito só uma quebra de valores, só pra simplificar, pra ficar mais fácil, tá bom? Então, você vai batendo aqui, ó, vai ficar esse valor aqui, né? E bate com o valor aqui embaixo. Utilizando a distância 2, a gente obtém este momento, que é mais, que é positivo, 6 kN, tá bom? Nesse caso, é tudo em relação exatamente a esse trecho, como havia falado, tá bom? Então, calma aí que a gente já vai terminar o resto. Só um minutinho. Pessoal, ó, deixa eu só empurrar aqui um pouquinho pra você entender melhor. Vamos lá. Aqui, ó, já deixei detalhado todas as forças, né? Diagrama de força do trecho 2, a gente já feito um, e do trecho 3, né? Porque a gente fez o corte em ambas. Aqui, por exemplo, a gente tem a força aqui que a gente já fez, tem a relação de distância, né? Porque a soma aqui é 2 mais 1, que é equivalente a 3 metros. A gente tem esse momento de 5 e a gente tem aquela força que a gente somou lá antes e colocou aqui. Tem essa força também, tem essa força de 40 que a gente só coloca mesmo pra a gente entender o exercício em questão. Lembrando que a gente tem a força normal, força de x, né? A gente é equivalente a 0. O momento, a gente tem que vir aqui pra força de corte, tá bom? Então, a gente sabe que aqui na força de corte, a gente tem aqui, ó, essa questão da força de 23,5,
certo? Ela é positiva. Sendo positiva, o que a gente faz com ela? A gente coloca ela aqui, né? Não tem um sinal negativo. Essa de 40 a gente vai utilizar agora, porque a gente não vai utilizar mais unitário, a gente vai utilizar o valor total, que é o 40 que a gente somou com a distância de 2, certo? Somou não, multiplicou com a distância de 2. Beleza. Sendo negativa, sendo para baixo, né? A gente coloca aqui negativa. Mas 19,5 porque tá para cima, né? Certo? Então, a gente calcula aqui, dá 3 kN. Fechou. Essa aqui é a nossa força de corte. Aqui a gente não tem o nosso momento. Nesse momento, a gente vai utilizar essa questão aqui, ó, dessa força, vezes x, essa distância aqui, certo? Que a gente não sabe, né? Então, a gente primeiro tem que colocar as informações depois em evidência de acordo, ó, com a sua distância. Se a gente ver aqui, ó, eu utilizei 3, por quê? Porque tem 3 metros, a questão da distância total aqui, entendeu? Então, a gente vai utilizar 3, mas primeiro vamos entender aqui, ó. 40 vezes x menos 1. Que é a questão aqui, ó. Tudo aqui é x, certo? É, mais ou menos isso. Não é isso. Ei, desculpa. Aqui, ó, esse aqui é x, certo? Menos 1, que é exatamente esse valor aqui, ó. Beleza? Que é 1, né? 1 metro no caso. Então, fechou. A gente vai fazer a soma aqui, ó, dessa questão aqui da força, vezes x, e só vai colocar aqui mesmo as informações. Beleza. Essa informação aqui a gente vai cortar, tá? A gente vai cortar aqui, vai ficar 16,5 menos 16,5x, né? Porque são iguais, a gente consegue, nesse caso, né, subtrair. Mais 20. Beleza. Aqui a gente coloca 3, né, que é a questão da distância. Fazendo a troca, né, a gente consegue encontrar esse valor aqui. Tá, aqui no caso é 9, não é 4 isso aqui, pelo amor de Deus, 0,5 kN, tá bom? E nesse caso aqui a gente colocou, né, como a distância. E aqui a gente colocou mais 5, que é a questão aqui do momento, beleza? Que aqui, ó, o momento 3, né, da questão aqui em si, vai ficar igual a menos 4,5 kN. A gente só colocou o M mesmo do metro para evidenciar. Diagrama de forças aqui do eixo 3. Deixa eu colocar aqui, ó, que 4,5 é maior que x, é maior que 3. 0 é menor que x e é menor que 1,5. E x, né, no caso, é menor que 1,5. Beleza, o corte foi feito. A gente pegou a questão, né, desse finalzinho aqui, ó. Se você bater o olho aqui, você vê. Não há necessidade de ter cortado aqui, ó, por exemplo, aqui, porque ia até mesmo confundir a nossa cabeça. Então, a gente pega aqui e faz um corte aqui. Temos a distância de 1,5, como a gente viu antigamente nos antigos gráficos, né? Nos antigos gráficos, certo? Questão da força normal. Não tem força em x, 0, beleza? Questão aqui, ó, da força de corte. Volto novamente a dizer, a questão do 3, beleza? Porque a gente só tem 3 aqui, a gente não tem como fazer soma nem nada. Porque a gente não tem outra força aqui, só tem uma. Fica mais fácil. Aqui, nesse caso, a gente tem o momento, que é menos 3, tá? Porque tá pra baixo, vezes a distância, x. No caso, a nossa distância aqui, ó, é 1,5. Facinho, meu. Calculou aqui, calculou, bateu. A gente vai fazer 0, porque aqui, ó, pega no 0, beleza? Então, a gente vai ficar menos 3, vezes 0, m de 0 é igual a isso daqui, que é 0, certo? Então, beleza. Então, agora a gente vai esboçar tudo isso no gráfico e vai mostrar direitinho pra você como que realmente faz, tá bom?
Só um minutinho. Pessoal, nesse caso, essa é a relação de gráfico entre a força normal, força de corte e os momentos em si que a gente havia calculado nos exercícios anteriores. Em relação a isso, é preciso detalhar direitinho em cada gráfico a sua constante, que seria exatamente a força normal, no caso, entendeu? Tudo depende exatamente do valor em questão. Como é apresentado aqui nos gráficos, o valor foi detalhado em cada um. Sendo este foi o exercício número 1 da lista 3.